também que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. As mãos caminhavam na chuva, e na cara de Macabé aparecia lágrimas escorrendo. Da terceira vez em que se encontraram, Fala das suas próprias impressões. E aqui no Água Viva a gente tem uma artista plástica. Bom, meu nome é Djamila Medeiros, eu sou mediadora de leitura. Bom, o meu percurso como leitora é totalmente atravessado pela relação com a Clarice. Eu comecei a ler Clarice no meio da adolescência, por acaso. Me deparei com uma carta dela em um livro didático e foi claramente uma das sensações mais impactantes da minha vida como leitora. E a partir daquele momento, a minha experiência como sujeito ficou determinantemente marcada pela presença da Clarice. Ayala, eu sou produtor da Pinguim Produções e coordenador do projeto Viva Clarice. Bom, o Viva Clarice ele começa no ano de 2018, quando a Djamila Medeiros procura a produtora para poder fomentar esse projeto, esse centenário, né? Então, como a gente já tinha um histórico de realização dessas efemérides literárias, né? A gente tinha feito 400 anos do Shakespeare, depois 180 anos do Machado, e aí por que não fazer o centenário dessa escritora que tanto contribuiu para a nossa literatura, né? A gente inicialmente iria começar esse projeto em 2020, só que a gente resolveu mesmo aguardar, né, a volta, né, das atividades, e aí devido à pandemia o projeto só inicia em 2022, comemorando aí os 102 anos da Clarice, né? Na nossa organização, a gente pensou em fazer 400 ações literárias, são rodas de leitura para todos os públicos, desde as crianças até a terceira idade. A gente pensou em abranger a maior parte da produção da Clarice, então a gente foi para a literatura infantil, a gente fez leituras de crônicas, das cartas, dos romances, pensando nas adaptações para o cinema, também a leitura dos quadros, quer dizer, a gente pensou em compartilhar a maior parte da sua obra com as pessoas, né? Além das 400 rodas de leitura, também pensamos em fazer uma oficina de mediação literária para professores, bibliotecários e também estudantes de magistério, de pedagogia, e também fechando o projeto com um ciclo de palestras com os maiores pesquisadores da obra clariciana. Eu sou a Lilian de Souza, responsável pelas oficinas do projeto Viva Clarice. A oficina de mediação de leitura, ela tem o propósito de multiplicação, né? De fazer com que os participantes, agentes de leitura, alunos de magistério, professores, bibliotecários ou pessoas responsáveis por espaços onde os livros estão, né, seja a biblioteca, seja numa escola, numa sala de leitura, possam pensar e construir junto uma reflexão sobre o processo de incentivo à leitura. E que assim a gente consiga desenvolver um pensamento crítico sobre as ações que podem ser produzidas e o desenvolvimento de vários projetos de incentivo à leitura, né, para que se tornem os alunos, os professores, também agentes de leitura, né, agentes motivadores da leitura. Através de alguém narrando alguma história, seja ela a mãe, antes de dormir, que vai ler uma história para a criança, ou mesmo na própria escola, a prof, que vai contar uma história.
Então, por isso que se chama Primeiras Histórias, porque é o primeiro contato com o universo literário. Me chamo Fabiane de Césaro, sou produtora do projeto Viva Clarice. E a ideia do projeto é circular em todas as regionais da cidade. Então, quando eu fui pensar o agendamento e a distribuição do projeto nos lugares, essa parte geográfica da cidade também foi pensada, para onde os mediadores iriam e como isso seria distribuído. Então, nós estamos atendendo escolas municipais, estaduais, muitos grupos de professores, tanto agentes de leitura das regionais, quanto grupos de professores que eles mesmos tomaram iniciativa, além de grupos de EJAs de todas as regionais, em que são pessoas adultas que, mesmo não dominando a leitura, acompanham, e a experiência de vida dessas pessoas, quando eles participam da roda de leitura, é muito gostoso. Então, é um momento muito interessante, muito mágico, assim, que acontece, desse retorno que vem das instituições. A velha te pega antes que você dê 2 passos. O jabuti, porém, não desanimou. É muito interessante perceber que a Clarice Lispector, geralmente, ela é pensada, né, como uma autora hermética, até pela própria obra dela, né, ser um cânone da literatura brasileira. Muitas vezes ela fica muito distanciada da experiência leitora, né? E é muito legal você trazer um texto como Lendas Brasileiras, que foi o livro que eu li hoje, e perceber que a Clarice está presente, né? Ela está na boca das pessoas. A gente leu uma história chamada Fruta Sem Nome e falávamos muito sobre essa importância de achar as palavras, né, que nos compõem, que diz quem somos, o que sentimos. E nesse sentido foi uma grande maravilha, assim, foi muito bem recebido. É um grupo que se divertiu muito com a história e a gente colocou a literatura no lugar que ela tem que estar, né? Que é o lugar da leitura fruitiva, leitura por prazer, né, Elaine? Isso mesmo, verdade. Uma imagem bem colorida, aqui no papel para vocês verem também. Eu só não vou mostrar a imagem agora, senão vou dar spoiler para vocês depois. Tá bom? Vamos contar até 3 para a gente se aquecer? E com os estudantes da EJA é um momento maravilhoso, porque eles também começam a pensar na própria vivência deles. Então eles fazem muito essa ligação com o texto e aquilo que eles vivenciam. Até eles contam, né, o que aconteceu no passado, a questão lá do jabuti. Lembra que a estudante, eles entram na história e eles se identificam também. Então, a questão da literatura para a EJA é maravilhoso trabalhar com eles, porque expande a visão de mundo deles, né? E eles têm muito essa questão de estar relacionando a vivência com a leitura que está sendo feita para eles. Nesse sentido, o livro é uma oferta de espaço, né? Um espaço simbólico para a gente se colocar. E mais do que isso, assim, nesse caso, o livro tem me permitido encontros, né? Encontros com pessoas de todas as idades, leitores que vêm de diversos lugares do Brasil também. E esse encontro é justificado pela presença do livro. Então, sou muito grato a esse ponto também. As particularidades da Clarice e as provocações que a obra dela traz reverberam de outro jeito, parece, assim, né? Tenho achado o trabalho que a gente tem feito com os EJAs, eu tenho atendido muito turmas de EJA com a leitura de crônicas e cartas da Clarice. E tem aparecido discussões, tem aparecido reflexões muito tocantes, assim, né? A outra vertente da obra da Clarice com a qual eu estou trabalhando é a obra infantil, infanto-juvenil. Olhem, o nome é Mussa. 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 Que são as rodas de leitura para as crianças, principalmente 4º, 5º ano do ensino municipal aqui de Curitiba. E também está sendo uma delícia, está sendo quase que um reencontro, uma redescoberta dessa obra, né, que também eu já tinha lido, e, enfim, as possibilidades que a obra da Clarice traz de discussões e de prazer em ler, né? Porque eu acho que nossa proposta
como mediador de leitura, está muito ligada a isso. A essa ideia de construir espaços em que aquela coletividade que instantaneamente se organiza, se forma, consiga fruir uma obra literária com prazer, com se divertir com aquilo, se descobrir, se espantar, enfim. Eu acho que isso tem acontecido, assim. Eu acho que uma das partes também mais interessantes desse processo foi trabalhar com isso que é mais lateral na obra da Clarice, as adaptações para o cinema e a roda com as obras de artes visuais. Eu acho que elas renderam muito também, até mais do que o esperado, né? A roda de cinema, claro que por ter um diálogo com uma outra linguagem, é mais atrativa de forma geral para um público que está mais acostumado com audiovisual, né? Mas por ser um cinema brasileiro, produzido nos anos 80 ainda, é uma obra diferente do que os alunos estão acostumados a ver, né? Acho que se chamava Uma Furtiva Lágrima. Era cantada por um homem que já morreu. E aí foi muito legal ver o interesse que eles tinham pela Macabeia, né? Esse personagem realmente tem muita empatia, assim, né? E então não uso somente o filme, né? Tem outras obras da Hora da Estrela que foram adaptadas para o audiovisual e aí é muito legal, a gente vai vendo outras caras de outras macabeias. Enfim, isso vai suscitando diversas discussões sobre essa mulher ou essas mulheres que estão espalhadas aí pelo Brasil. É muito bonito ver isso acontecendo ali na tua frente. E as obras de artes visuais também, assim, pelo que elas suscitaram de produção discursiva, né? Tem ali uma tentativa de colocar do lado da produção escrita da Clarice, que eu não consegui fazer em todas as atividades, né, por uma questão de tempo, mas rendeu muito, né? As pessoas se envolvem de fato com essa produção visual ali, né? E produzem muito discurso sobre aquilo. Então acho que foram os pontos altos, assim. E enfim, eu acho que foi um projeto muito bem executado, muito bem organizado, gerido e agendado, né? Então foi absolutamente gostoso fazer. Thank you.